Agora, um outro ponto também importante, o quarto ponto, não é, que tem a ver justamente com o impacto que alguém pode ter ao visitar uma igreja reformada, que tem a ver com o culto. Uma das coisas que você pode notar, qualquer um vai poder notar, é que o culto que acontece em uma igreja verdadeiramente reformada, lembra do que eu disse no início, nem todos que estão dizendo que são reformados mesmo. Nem toda igrejinha que tem o nome de reformada é de fato reformada, porque não está ligada a isso. Não tem esse distintivo histórico, não está ligado às igrejas lá do passado, certo? Apenas querem o nome por questão de status, né? Só isso. Ou fazem da tradição reformada um grande menu, né? Ah, eu gosto disso, não gosto daquilo. Nós não somos assim, nós subscrevemos integralmente a tradição reformada. Então, no culto da igreja reformada, por exemplo, quando a pessoa vai ali visitar uma igreja, ela vai notar o seguinte, que esse culto reformado, ele é muito mais simples do que a maioria das igrejas evangélicas do país. Muito mais simples, tá? Então, o que acontece no culto? Nós temos elementos básicos no culto que são bem simples. Por exemplo, o que todo mundo já conhece, né? A leitura bíblica, então tem que haver leitura do texto bíblico, tá? Orações, cânticos, nós cantamos salmos e hinos. Então, música gospel no culto reformado não entra, de jeito nenhum. Nós cantamos salmos, tá? Damos ênfase a salmos e hinos congregacionais, que são teologicamente elaborados, feitos para a congregação realmente cantar junta, adorando a Deus. É isso. Tá? Então, hinos, salmos e hinos congregacionais, cânticos congregacionais. Tá bom? É o que vai encontrar lá. E pregação da palavra. E ênfase na pregação. Tá? Você não vai para a igreja reformada para ouvir uma pregaçãozinha de 15 minutos, de 20 minutos, né? Vai para ouvir uma exposição da palavra de Deus, uma pregação fiel, firme, não é, que realmente explica que explique e também aplique a palavra de Deus, tá? Então isso é muito importante, isso é uma ênfase que nós temos, certo? Também nesse contexto não há oportunidades, então você não vai encontrar na igreja reformada departamentos funcionando na hora do culto, né? É claro que há departamentos e em outros momentos eles podem funcionar muito bem, mas na hora do culto, não. Na hora do culto não há oportunidade. Não tem oportunidade para a irmã ali do coque, oportunidade para o irmão ali, né? O irmão cheio da unção. Isso não existe nas igrejas reformadas, tá certo? O culto não é assim que funciona, não. Tá bom? O nosso entendimento, então, para entender o porquê que essas coisas não funcionam no culto e porque ele é mais simples do que nas igrejas evangélicas no sentido geral. Pelo menos a maioria das igrejas evangélicas, não é? O culto, nós entendemos que ele é uma santa convocação. Então, o culto solene ele não é uma opção para o membro da igreja reformada. Não é uma questão de, sou eu, é eu que quero simplesmente, tudo começa comigo. Não. O culto é uma santa convocação e, portanto, o culto começa com Deus. É Deus quem convoca para o culto, que é esse encontro, não é? Pactual, esse encontro entre o Deus da aliança com o seu povo, o povo da aliança. Entendeu? Então o culto é uma santa convocação. Não é? E uma vez que Deus chama e o culto inicia com ele, quem determina como o culto será é ele. Portanto, o culto reformado ele não está baseado nos gostos pessoais nossos, nem em nossa imaginação. Não é? Esse culto tem que ser estritamente bíblico. Ele tem que aplicar os princípios da palavra de Deus e nada mais do que isso. Então não tem a ver com o que eu gosto, com o que eu deixo de gostar, porque o culto sendo um serviço sagrado, um serviço a Deus, que Ele nos ordenou por sua graça, não é? Nos chamando, então devemos fazer tudo aquilo que Ele ordena em sua palavra. Porque Ele, que é Deus e que nos chamou, ordena como Ele deve ser adorado, né? E como nós devemos adorá-lo. Tá? Isso é muito, 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 muito importante mesmo. Não é? E muito claro de um culto reformado, tá certo? Então, sendo um diálogo pactual, esse culto tem uma estrutura de conversa, né? Porque é diálogo. Então, basicamente, o que a irmã vai poder ver, e outros irmãos também, num culto reformado mesmo, é essa estrutura de liturgia, né? Onde uma leitura da Bíblia é feita, então Deus fala, nós respondemos. Não é? Como é que nós respondemos? Essa é a estrutura do culto. Deus fala, a congregação responde. Deus fala, a congregação responde. Tá? Então, Deus fala, em termos da palavra dele, quando lemos a Bíblia no culto, nós estamos realmente lendo com aquela expectativa de que Deus está falando. É assim que nós entendemos e cremos. Então, é a palavra dele. Deus fala e a congregação responde. Como a congregação responde? A congregação responde, por exemplo,
não só ouvindo com temor e reverência, como palavra de Deus, mas também com orações, com cânticos e assim por diante. É assim que a congregação vai respondendo, tá? Por isso que não tem essa questão de participação do irmão que tem a voz bonita e canta no culto, porque para nós não há espaço para terceiros ou para apresentações. Toda a igreja está participando ativamente da adoração, porque para a igreja é um serviço que todos estão prestando a Deus ali, nesse diálogo, tá? Então, quando nós somos chamados a responder, não é? No culto solene, quando Deus fala por meio da sua palavra, todos nós respondemos cantando um salmo, cantando um hino, não é? Que seja apropriado, ou então orando. O culto é assim que funciona, é assim que acontece, tá bom? Então, esse é o entendimento, tá? Então, esses 4 pontos eu acredito que sejam suficientes para entender mais ou menos o que é uma igreja reformada. Lembre-se, a igreja reformada é uma igreja evangélica, porém mais antiga, né? Que tem o nome de reformada por conta da reforma protestante, tá certo? Então temos aí uma tradição longa, bela e que deve com certeza ser conhecida, né? Para que não haja tantos preconceitos e para que as pessoas saibam o porquê que nós fazemos assim, o porquê que nós cremos assim, qual a razão disso, tá bom? Então muito obrigado, eu espero que esse vídeo tenha ajudado ainda mais do que os anteriores a respeito das igrejas reformadas, né? E qualquer dúvida pode perguntar que, né, nós vamos procurar responder aqui sempre. Deus abençoe.